A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vai vocês? Tudo bem? Estou feliz porque eu acabei de gravar um testemunho e tenho mais um para contar para vocês. E tenho mais um que eu vou contar outro dia e depois tenho mais um, graças a Deus. O Senhor, Ele é tremendo. Às vezes a gente é falha, às vezes a gente duvida, às vezes a gente só fica reclamando, às vezes a gente fica nervoso, fica triste, mas Deus existe. Queira nós aceitarmos ou não, Deus existe e eu aceito, claro, e eu quero e eu sei que Deus existe e vou contar mais um testemunho. Esse testemunho é o seguinte, eu assim também, como sempre, nessas horas que o Senhor fala com a gente, é porque a gente busca mais Ele, a gente tem mais necessidade de clamar ao Senhor. E eu, pelo menos, vejo assim, essas vezes que o Senhor tem falado comigo, foi nessa hora de maior deficiência minha, de maior necessidade de uma ajuda, necessidade que o Senhor fale conosco, porque você sabe, eu acredito que você já tenha passado por isso, espero que sim, e por muitas vezes, por mais que nós estejamos totalmente com problemas na nossa vida, mas a partir do momento que você vai numa igreja, o Senhor usa um vaso, o Senhor usa um profeta para falar com você, ou você liga a televisão, ou você lê a palavra do Senhor, ou você escuta um louvor, sabemos que Deus fala com a gente de várias das maneiras, né? E quando o Senhor fala conosco, por mais que a nossa situação não mudou em nada, você continua com os mesmos problemas, com as mesmas dívidas, com as mesmas dor de cabeça, não mudou em nada, mas só o fato de o Senhor falar alguma coisa com você, filho meu, eu estou contigo, ou seja o que for que o Senhor fala contigo, é uma coisa tão engraçada que você fica bem, que você muda, que você se transforma, mas, poxa vida, não mudou em nada, continua do mesmo jeito a minha vida, mas de uma maneira inexplicável, de uma maneira realmente sobrenatural, espiritual, a gente fica bem, eu pelo menos fico, eu acredito que você fique também, porque com todos que eu converso, com minha esposa, com todos que eu conheço, é assim, a gente está numa necessidade, a gente está numa neura tão grande e o Senhor fala com a gente, parece que tudo acaba, tudo apaga, é uma paz que Ele nos dá, é uma confiança, é uma crença verdadeira de que as coisas vão mudar e vai melhorar, é incrível, é incrível. Então assim, esse dia também, eu nessa necessidade que eu falei, nessa procura, nessa busca por uma resposta, por uma palavra do Senhor, eu saí da minha casa cedo para ir trabalhar, a gente tinha um comércio aqui, e eu na madrugada já tinha orado, durante o dia orado, e de manhãzinha era umas 5h40 da manhã, ainda estava noite, estava clareando o dia, nesse meu trajeto de casa até o meu comércio, eu conversando com o Senhor, e logo aqui, depois de uns 200, 300 metros daqui da minha casa, apesar que quase toda essa região onde nós estamos tem bastante mata, né? Não é uma metrópole aqui, não é uma cidade grande, mas dependendo do local que eu passava, tem mais mato, é menos habitado, né? E daqui para frente, esses 200, 300 metros é assim, tem bastante terrenos ainda sem casa, e eu conversando com o Senhor, eu conversando com Deus, e pedindo uma resposta para Ele, pedindo que Ele me desse um sinal de que Ele estava me ouvindo, de que Ele estava me contemplando, tudo que eu estava orando com Ele na madrugada, tudo que eu pedi, tudo que eu precisava, e Senhor fala comigo, assim, nesse caminho, às vezes chorando, às vezes rindo, às vezes feliz, às vezes triste, dessa maneira. Enquanto eu conversava com o Senhor, passou assim do meu lado esses quero-quero. Você conhece esses passarinhos quero-quero? Eles são bastante mansos em termos, né? Não é aquele tipo de passarinho que fica mais no fio, mais na árvore, eles ficam mais no chão, e quando você passa por eles, eles não são de se assustar e levantar voo, você passa bem pertinho deles, né? E eu conversando com o Senhor, esse quero-quero veio assim do meu lado, e ele piando da maneira que eles piam, piando, assim, bem perto de mim. E nessa minha conversa com o Senhor, eu falei, olha aí, Senhor, o Senhor pode usar até um passarinho para falar comigo, o Senhor pode até usar um passarinho para me responder o que eu estou pedindo para o Senhor. O Senhor pode usar um passarinho para me dar um sinal de que o Senhor está vendo todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, Senhor, se um passarinho vir agora no meu ombro aqui, eu vou saber que é o Senhor. E o Senhor pode ter certeza que eu não vou me assustar, não vou me apavorar, não vou gritar, não vou desmaiar, nada, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e esse passarinho no meu ombro é um sinal do poder, da existência do Senhor e que o Senhor está contemplando. Conversando assim com o Senhor, mas esse passarinho não veio. Esse passarinho não veio no meu ombro, esse quero-quero, ele acabou ficando ali no cantinho dele, eu continuei seguindo
no meu trajeto até a loja, né? E assim foi até a loja. Assim foi até a loja, conversando com o senhor, nada aconteceu. Passou o meu dia inteiro lá normal, trabalhando. De tardezinha, fechei a loja como todos os dias, falei num vídeo desse meu aqui. Ali, graças a Deus, eu tinha tempo, consegui orar de manhã, na hora do almoço, consegui orar à tarde antes de ir embora, né? Então fiz ali a minha oração, conversando com o Senhor, fechei a loja e vim embora. Vindo embora no meu caminho do trabalho até em casa, que eu faço de a pé, voltei a conversar com o senhor, questionar o senhor, por favor, eu preciso que o senhor fale comigo, e etc e tal. Assim, até que cheguei aqui em casa, eu tinha passado antes no mercado, comprei algumas coisas e tinha banana. É interessante eu falar dessa banana. Aí passei no mercado e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o portão, a nossa casa, a nossa garagem, o nosso carro que fica aqui na garagem, ele fica meio que atravessado na entrada. Não é uma entrada que você entra ali certinho, reto com o carro, para ele não. A gente tem que entrar, fazer uma manobra nele, ele fica meio envezado no portão, não vou conseguir te explicar. Só estou dizendo isso por quê? Porque assim que eu abro o portão, eu não consigo ver todo o carro. Eu vejo mais a frente dele, que está ali virada para o portão. A hora que a gente abre, a gente entra já de frente para o portão. Aí peguei, abri esse portão, o carro estava ali, fechei o portão e dei a volta pelo lado esquerdo do carro. E atrás do carro fica onde a gente coloca, a gente pendura a nossa rede. E naquele dia, por coincidência ou não, que agora eu posso dizer que não, a Fátima estava na rede, estava atrás do carro. Então quando eu chego, que eu abro o portão, eu não consigo ver a Fátima, que está lá atrás do carro, na rede. Entrei, fechei o portão, entrei pela esquerda do carro. Quando eu estou andando pela lateral do carro, que eu olho a Fátima ali na rede, antes de dar um oi para ela e tal, eu olho em cima do carro, no bagageiro do carro, tinha um passarinho. Começa por aí, vai vendo. Tinha um passarinho. E eu olhei aquele passarinho, ainda não tinha me ligado, e vi que aquele passarinho estava muito manso para ser um passarinho. Você sabe que o passarinho ele é bastante arisco. Ele sempre está em cima das coisas, que é justamente por medo de se aproximar a nós, né? E a gente fazer algum mal para ele. E quando eu vi aquele passarinho em cima do carro, que ele não voava, aquilo me incomodou e eu cheguei perto daquele passarinho. Falei, não é possível esse passarinho não voar. E ainda não tinha me ligado. Aí cheguei bem pertinho do passarinho, um passarinho em cima do carro. Quando eu cheguei bem pertinho desse passarinho, que ele não voou, eu tinha a banana na mão, eu peguei, estendi a minha mão com a banana, e o que aconteceu? O passarinho veio comer a banana na minha mão. Aí na hora já veio tudo aquilo na minha mente ao Senhor, porque de manhã, você lembra que eu contei aqui agora, que de manhãzinha eu indo conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor pode usar um passarinho para falar comigo, o Senhor pode usar um passarinho para me dar o sinal de que o Senhor está me vendo, que o Senhor está me ouvindo. Então quando eu cheguei que esse passarinho estava no carro, que ele não voou, e ainda assim veio comer na minha mão, aí pronto, era o Senhor. E aí eu já falei, Fátima, olha aqui, Fátima é o Senhor. E já comecei a contar para ela que ela não sabia nada disso, né, desse testemunho meu, não sabia nada disso que eu tinha conversado com o Senhor. E eu não acreditava que aquele passarinho veio comer na minha mão. Era um BTV, um passarinho grande. E ali ele comeu a banana na minha mão e eu já assim todo eufórico, né, sem saber muito sobre aquilo, tudo. Aí ele pegou e voou. Ele pegou, voou e foi no muro. E eu ainda assim, naquela euforia de que o passarinho é o passarinho que eu falei para o Senhor, é o passarinho que eu pedi para o Senhor usar para me dar um sinal que ele me ouvia, ele pegou e voou no muro. E eu fui até o muro, né? Pela lógica é o quê? Eu acho que ele iria voar, mas não. Novamente ele me deixou aproximar ele, que estava no muro. De novo eu peguei a banana, de novo ele veio na minha mão e comeu a banana. É incrível, eu acho incrível. Eu falei nesse último testemunho meu que às vezes a pessoa vai, coincidência, é um passarinho manso, um passarinho que... Não existe isso, você sabe, era selvagem e pronto. Se você é incrédulo, aí o problema é teu, mas eu atribuo tudo a Deus. Então quando eu fui lá no muro, ele de novo veio na minha mão e comeu, aí ele voou. Sendo que eu tinha pedido exatamente isso para você, usa um passarinho para falar comigo. E se ainda assim você é incrédulo e acha que não é Deus, agora segura essa, que ainda está no mesmo testemunho. Aí vim, saí lá do muro, a Fátima estava na rede, e eu comecei a contar para ela, Fátima, foi assim, foi assado, esse passarinho é de Deus, porque de manhã conversando com o Senhor, pedi que Deus usasse um passarinho para falar comigo. E a Fátima, sem saber de absolutamente nada, ela falou assim, Maurinho, imagina se esse passarinho vai no seu ombro.
Aí pronto, é Deus. Por quê? Porque na minha caminhada de manhã, quando eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, se um passarinho vir pousar no meu ombro, eu não vou assustar. Eu sei que é o Senhor. E a Fátima, sem saber de nada, ela falou isso. Ela falou, Maurício, e se esse passarinho viesse no teu ombro? Então, quer dizer, é Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o Senhor, é Deus. Então, é um testemunho assim tão tremendo, pelo menos para mim, não só porque eu vivi, porque é fato que é tremendo. Não tem uma explicação para isso, não é uma coincidência, não existe isso. É Deus. Deus é todo poderoso, Deus existe, Deus nos ouve, Deus nos vê. Então é isso aí, um testemunho que eu quis trazer para vocês. Então, se você gostou, dê um glória a Deus, aleluia. Geralmente as pessoas, dê um like. Não, dê um glória a Deus, aleluia aí para mim, que isso vai ser o meu like. Glória a Deus, aleluia. Tá bom?